tenham até visto esse texto por aí, né? Aula síncrona, aula assíncrona. Aula por WhatsApp, aula gravada. Aula ao vivo. Aula na plataforma virtual. Prepara o roteiro. Prepara o PowerPoint. Leia a BNCC. Planeja a aula. Olha o código da habilidade para confirmar se está certo mesmo. Elabora a atividade. Nem longa demais, nem resumida demais. Contextualiza o enunciado. Não pode ser difícil, senão eles não conseguem fazer. Não pode ser fácil, senão eles não serão desafiados. Procura um vídeo adequado para encaixar na aula, nem longo demais, nem curto demais. E jogos educativos relacionados ao tema. Ah, uma música também. Salva figurinhas fofinhas para mandar no grupo dos pais. Prepara o cenário, a caixa surpresa, os fantoches. Grava a aula. Pera, o carro do gás passou na hora, atrapalhou. Grava de novo. Manda áudio explicando a atividade. Mais um para não ficar dúvidas. Manda uma foto bem bonita para a tia segurando a tarefinha. Registra a aula. Faz o relatório. Faz a ficha de frequência. Baixa o app para a montagem das fotos ficar bonitinha. Eita, meu filho está na aula online, precisa de ajuda também. Boa tarde, crianças. Liga a câmera, por favor. Desligue o microfone, por favor. Parem de conversar no chat, por favor. Confere quem está na aula. Manda mensagem para quem faltou. Olha a plataforma, tem atividade para conferir. Posta um livro, precisa estimular a leitura. Esse não, é simples demais. Esse também não, longo demais. Compra ring light, compra tripé, compra quadro, formato notebook. Aumenta a velocidade da internet. Todo mundo faz silêncio, vou começar a minha aula. Vou botar um pó e um botãozinho para não ficar com cara de doente. A professora do meu filho manda mensagem pedindo as fotos das atividades dele, que esqueci de mandar. Baixa o app do scanner, compartilha a tela. A net caiu. Tia, a senhora está bugada. Recebo o recado. Manda a professora comprar um microfone que parece que ela está falando dentro de uma lata. Última aula do dia. Ufa, vou desligar tudo agora. Não, pera, tem reunião pedagógica. Assista a live. Faça o curso de formação online. Tem que se capacitar. Novos desafios, novas possibilidades. Menina, meia-noite já. Vou dormir em paz. Sonho que o celular caiu e quebrou. Acordo desesperada. Penso no que tem para fazer amanhã. Perco o sono. O dia amanheceu. Começa tudo de novo. E depois não sabem porque tem professor e professor infartando, surtando e adoecendo. Bom, inevitável pensar, como anunciou a diretora da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Stefania Giannini, que aprendemos mais em 3 semanas do que em 10 anos acerca do ensino digital e soluções inovadoras. Mas isso não se deu de forma ampla e menos ainda de forma eficaz. Vamos começar, então, de onde se começa, do começo. O que é uma aprendizagem remota? Diz o santo Google. Diferentemente do EAD, o ensino remoto preconiza a transmissão em tempo real das aulas. A ideia é que professor e alunos de uma turma tenham interações nos mesmos horários em que as aulas da disciplina ocorreriam no modelo presencial. Ou seja, há aí um paradoxo. É remoto, que significa algo que aconteceu há muito tempo, distante também no espaço, mas é agora. Gostaria de aproveitar este paradoxo e fazer pensar, de fato, estas dimensões do passado e do agora, e pensar também a dimensão do aprender. Aprender é adquirir conhecimentos que transformam os comportamentos e as condutas. Assim, não há como ser o mesmo depois que se aprende. O aprendizado depende ou não de outras pessoas, mas diante dos outros, há sempre a possibilidade de transmissão pelo exemplo. E que se demarque. A maioria dos humanos não aprende sozinho, e esta exceção pode algumas vezes ocorrer com alguns transtornos. Assim, aprender é sempre com o outro, em maior ou menor dimensão, e este aprendizado se refere a conhecimentos que já existem, já fazem parte dos saberes seculares e se validam na nossa época pelas marcas do senso comum, da religião, da filosofia e da ciência. Neste sentido, todo aprendizado é remoto, já que se refere ao que já sabemos como acervo humano. E da mesma forma, quando um professor faz uma aula na modalidade remota, é a um passado do estudo, da preparação da aula, da organização dos conteúdos em uma apresentação que se refere. Mas há aí também a atualidade da transmissão, como diz a definição da aprendizagem remota. A presença do professor diante da tela e das muitas imagens em um mosaico dos que assistem. O problema é que nos deparamos com a situação em que esta modalidade de aula online é muito mais cansativa que a modalidade da aula presencial.
Vários fatores contribuem para isso, associados às formas humanas de aquisição de conhecimento e mesmo às questões históricas às quais estamos condicionados e habituados para aprender e ensinar. Primeiro, a informação visual é excessiva nas telas, pois nos coloca de frente apenas a uma parte do corpo, impedindo a visualização do conjunto da face, entorno e dos momentos do que vemos. Segundo, exatamente pela falta de percepção do entorno à face da tela, perdemos o acesso aos aspectos além da linguagem, como os movimentos das mãos, do corpo, bem como do próprio ambiente. Parece ser necessário, para vermos e prestarmos atenção em algo, a existência de pontos de fuga, a conversa paralela e mesmo várias coisas que, mesmo não se referindo especificamente ao processo de ensino-aprendizagem, fazem aprender. Terceiro, retomo aqui a coluna de Marcelo Coelho, da Folha de São Paulo, de 29 de julho de 2020. Ele faz uma parte interessante a esse respeito. Nas escolas, as desvantagens das estratégias usadas em home office tornam-se mais visíveis. Os alunos de ensino médio ou de faculdade não têm como aproveitar direito as aulas do computador. Na vida normal, você acorda, toma um café da manhã, demora um tempo até chegar à escola, encontra os colegas, entra na classe, espera o professor tomar o controle da situação. Esse tempo perdido envolve uma preparação mental. A cabeça se esvazia graças à rotina e mesmo as rápidas conversas e brincadeiras entre os colegas de classe têm um prazo. Durante a aula, acontecimentos imprevistos quebram o ritmo da exposição e mais ajudam que atrapalham. Uma porta bate, uma conversinha paralela pode suscitar a bronca do professor. Alguém pede para ir ao banheiro. Tudo para e depois recomeça. Perde-se tempo com tudo isso? Sim, mas tempo perdido é tempo recuperado. A atenção interrompida por 2 minutos se renova em seguida como uma planta que precisa de poda de quando em quando. Continuo. Item 4. A expressão da modalidade online é lisa, sem as rugosidades destas perdas de atenção, e isso controversamente impede que se preste a devida atenção necessária à concentração, à construção da orientação, do discernimento entre o que se sabe e o que não se sabe e o que fazer com esse aprendizado novo para conseguir raciocinar e usar a inteligência a favor da solução dos problemas, para os quais se deve aprender como elaborar soluções. 5. Precisamos de comunicação verbal e não verbal para não sobrecarregar a concentração. A atenção é, por essência, dispersa em vários pontos e se organiza pela atração de pequenas coisas, esparsas e por vezes inúteis. Pela comunicação não verbal, entende-se a interpretação e significado das palavras. Ponto 6. A falta de movimento das telas também dificulta a identificação dos sinais do outro para estabelecer empatia, para criar um ambiente social no meio do qual aprendemos. A tela é lisa e antidiversidade, pois as imagens estão congeladas, isto é, de um espaço tridimensional presencial, passamos ao espaço bidimensional das telas, com perda da profundidade da orientação no tempo e no espaço. 7º ponto, o retorno, a retroalimentação das ações pelas trocas de interlocução acontecem pouco e muitas vezes atrasadas. Por causa da transmissão de cada aparelho, de cada ambiente, por causa do delay inevitável entre a fala e a escuta do outro lado, há desencontros. Na demora do retorno, algumas vezes as pessoas se sentem rechaçadas por aquele que não responde, como descrito acima, dificulta se colocar no lugar do outro. 8º ponto, o silêncio fora das telas é muito mais suportável que nas transmissões online por causa do apoio da comunicação não verbal, como o olhar e os movimentos. Finalmente, para complicar a tela, quando a câmera está desligada, desperta dispersão. Muitas vezes, quem dá aula já viu isso ao fim do evento, restam alguns com câmera e som desligados que não saem de lá. Estariam ali ou estavam ali em tantos outros lugares? A dispersão é inevitável, dado o cansaço do esforço para prestar atenção à bidimensionalidade mencionada. Eu achei importante colocar esses pontos para vocês não terem a impressão, ou a ideia, ou a conclusão de que vocês estão mais cansados só por causa da pandemia. Essa exposição online é cansativa. E aí, eu vou reforçar isso em algum momento aqui do texto, nem lembro mais se eu coloquei mesmo ou se eu só pensei,
Sempre que possível, telefone. Não faça chamada de vídeo. A chamada de vídeo deixa você mais disperso e mais cansado durante o dia. Se você puder evitar uma reunião online, evite, né? Faça o máximo possível reuniões faladas. Por quê? Porque nós todos que estamos aqui não nascemos em 2010. Quem nasceu em 2010 vai ter uma outra representatividade de como é estar diante do outro na tela, porque eles já nasceram nessa lógica telada. Nós nascemos no século XX, numa outra lógica. Então, desmontar isso agora que estamos adultos não vai ser fácil, vai exigir um ajuste muito maior. Então, se a gente puder respeitar um pouco o nosso tempo nessa adaptação, vai ser bom. Continuando, como pensar estratégias para lidar com as atividades online e como dar a elas a dimensão mais próxima ao que cognitivamente os humanos dão conta? As lições que poderiam ser aprendidas em nossa prática docente para promover o processo ensino-aprendizagem neste momento são: primeiro, melhorar nossa formação ou pós-formação com a introdução de disciplinas ligadas aos meios digitais e tecnológicos. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Nós vamos ter que aprender efetivamente a saber lidar com as plataformas. Segundo, compreender que a educação à distância, o ensino remoto, é uma possibilidade de ser aplicada em nossa prática docente. Terceiro, incluir no projeto político-pedagógico das escolas alternativas viáveis de ensino, aprendizagem e avaliação para quando estiverem fechadas. Quarto, nas reuniões de pais e mestres ou de conselho de classe, procurar colher todas as observações possíveis dos responsáveis, tanto positivas quanto negativas, procurando sempre corrigir os erros e melhorar os acertos, de maneira a oferecer educação de qualidade em qualquer que seja o segmento ou modalidade de ensino. Sobre esse tema, inclusive, vai ser a minha última fala na semana que vem. Eu acho que a escola tem uma função enorme de protagonismo nesse momento. Muito da transformação que nós vamos ter na nossa sociedade para o tal novo normal vai depender da escola. Com isso, uma pequena dica. Ouvir o encontro é menos cansativo que ver o encontro. Se possível, use menos vídeo e mais áudio. Os slides ou informações que expostas em tela fazem mais pertencimento e menos isolamento. E quando vocês estiverem assistindo aulas e falas, escrevam, tirem o olho da tela tanto quanto possível, que isso também ajuda a suportar essa transmissão telada. Por fim, temos que pensar no grande gargalo do ensino fundamental e da educação infantil, e mais ainda na fratura social entre a escola pública e a escola privada quanto ao acesso virtual e à aprendizagem remota. Deixo aqui também um recado meu. Eu não sou a favor de que as escolas comecem se não forem todas juntas. Ou nós vamos começar todos juntos, ou nós não vamos começar nada. Né? Nós não podemos permitir, como educadores, que haja fratura social e diferenças de acesso. As mudanças na prática docente impactaram a maneira de aprender do aluno. O processo que se desenvolvia por meio da interação presencial foi abruptamente substituído por uma situação virtual, ocasionada pelo imperativo do distanciamento social. Desafios, insegurança, despreparo, sobrecarga de trabalho, incertezas, ansiedade, aumento da desigualdade educacional e social, entre outras tantas palavras, expressam um sentimento no atual período. Precisamos recalcular rotas, minimizar as dúvidas que surgem na prática, de maneira a nos adaptarmos às novas estratégias tecnológicas da arte de ensinar. Pensando soluções, construindo possibilidades sobre o novo normal. Da boa e velha adaptação às possibilidades de aqui e agora sermos capazes de grande reinvenção. Muito obrigada e agora a gente passa a conversar. Fantástico. Você é um mosquitinho que vai na casa das professoras e fica vigiando, né? Ai, mas é desse jeito. Deus. Que fantástico. Eu fiquei só vendo as caras aqui, todo mundo e dando risada. Que legal. Agora, gente, podem abrir os microfones para as perguntas. Fique à vontade. Comentários. Quem quiser fazer no chat também, nós vamos lendo aqui. Quem tiver sem microfone. Como é realmente muito cansativa a aula
online, né, Roberta? Meu Deus, tem Muito. escolas de educação infantil, de ensino fundamental 1, fazendo aula do período de aula normal, de 1 às 5 da tarde, online. Meu Deus, não tem como suportar algo dessa forma. Uhum. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Roberta. Não sei se eu vou saber me expressar bem. No seu parecer, como psicóloga, como é que você acha que a criança ela consegue absorver? Qual a percentual que ela consegue absorver dessas aulas remotas? Não é bem significante quando ela está na presencial, tá certo? Você acha que esse ano, a maioria, nós já estamos praticamente um ano letivo inteiro, remoto, ela vai ter condições de absorver tudo que é passado? Não, nem Não, nós. né? Nem nós, ué. Vocês estão conseguindo absorver as informações de live, aula online, encontro? Olha, Não. Roberta, olha só, eu ainda sou estudante de pedagogia pelo Instituto Federal à distância, tá? Sim. Então, digamos assim, eu já tenho assim, uma certa prática do ensino remoto, à distância, eu já tenho uma rotina diária disso, tá certo? Mas aí eu fico pensando, essa criançada, ela não aprende nada. O que ela vai aprender? O que ela vai Não, também não. absorver? Também não vamos jogar o bebê com a água do banho. Peraí, né? Não, como é Não que é que é? ela Como não é que é? aprende nada. É que a É gente muito está diferente. habituado a fazer. Nós não nascemos em 2010. Se a É, gente tivesse nascido em 2010, nós saberíamos como fazer transmissão telada de uma forma talvez mais eficaz, mas só vamos saber o que é isso. Eu não vou ver, talvez vocês vejam, depois que essa geração, depois de 20 anos, que ela completar um primeiro ciclo e virar adulto, depois que eles tiverem esses filhos nascerem a partir dessa geração telada. Perceba. Entendeu? Porque assim, você se adaptou ao sistema mas você ainda está referenciada ao o jeito que você aprendeu. Então, não é uma questão de que eles não vão aprender nada, é uma questão de que a gente tem que, primeiro, aí eu vou dar opinião. aprender, Então, que ele fique muito consegue claro. absorver, eles Não, peraí. absorvem. Tá, mas deixa eu te explicar uma coisa. O que a pessoa absorve, a gente não tem acesso. E nem É, como as pessoas absorvem. Até hoje não se sabe, por exemplo, como é que se aprende a ler e escrever. Tem, inclusive, alguns estudiosos que discutem que o nosso cérebro nem foi feito para construir essa estrutura de leitura escrita e, a despeito disso, a gente lê e escreve. Então, assim, tem muita coisa que o ser humano faz que não se sabe como, nem como que isso se constrói, mas a gente sabe que se constrói. Nós eu estamos concordo. num ano anômalo, um ano anormal, um momento anormal, num país que nunca passou por uma situação global. Então, uma coisa é a Europa, uma coisa, a gente acabou de ver a situação do Líbano, que tem uma história de guerras, que sabe o que é você viver no limite da situação. Nós nunca vivemos isso. Uma Nós não situação vivemos a Primeira Guerra Mundial de dentro, não vivemos a Segunda Guerra Mundial de dentro, não sofremos a quebra da Bolsa de Nova York. Tudo isso não. para nós é novo. Então, a gente tem uma anormalidade dentro de uma anormalidade. O que eu acho, e aí eu estou dando opinião, opinião a partir do que eu estou lendo. A gente precisa entender este ano como parte de um ciclo de aprendizagem de no mínimo 3 anos. Porque quando eu falo que a escola tem um papel de protagonismo nessa transformação, é porque precisamos rever todos os projetos políticos pedagógicos, enlargecendo coisas que, por exemplo, que no comum, então vamos pensar uma criança num processo de alfabetização. Uma criança comum no processo de alfabetização leva cerca de 1 ano e meio para se alfabetizar completamente. Sim. Algumas um pouco menos, tá? E algumas um pouco mais. Mas espera-se na BNCC tá lá, né, descrita a possibilidade de aprendizado em 2 anos. Ok, né? Tá dentro de um ciclo. Quando as crianças entraram no primeiro ano esse ano, não deu tempo dos professores conhecerem os alunos.
E aí os alunos estão em casa sem que os pais saibam o que fazer com aquilo. Então, para os pais que não sabem o que é esse processo, eles estão achando que as crianças estão atrasadas. Então, as escolas têm que fazer um trabalho importante com os pais para explicar para eles que não, tá tudo bem, é assim mesmo, calma. Então, a gente tem um trabalho de ajuste, um trabalho de adaptação e um trabalho mais importante de adequação. Eu não diria para vocês que as crianças não estão aprendendo nada, até porque elas estão aprendendo outras coisas. Eu vejo muitas crianças que em casa estão aprendendo a lidar com as coisas da casa. Isso também é importante. Eu acho, de novo, opinião. Este ano deveria ser um ano sabático em todos os sentidos para estudarmos só 3 disciplinas: sociologia, virologia e economia. Entendeu? Eu acho que a gente precisa discutir essas 3 coisas. O que é o vírus? É um vírus que tem uma entrada importante que talvez nos impeça para sempre de termos a vida que tínhamos até 20 de março. Não, vai ser totalmente diferente, né, Roberta? Nós Entendeu? mudamos Então, assim, a gente precisa conceitos. construir isso, precisamos construir como é que ganha dinheiro. Nós vamos ter que seguir a lógica do pense globalmente, haja localmente. Você vai ter que ter negócios pequenos e nós vamos ter que aprender a lidar com as telas. E isso vai demandar da gente todo um ajuste que vai ter no meio do caminho. Na semana passada eu falei disso. Os que entendem, os que não entendem, os que não acompanham, os que negam, os que fogem, os que têm medo. Todo mundo junto, os 7 bilhões de humanos, todo mundo junto. Até que a vacina chegue. E a gente não sabe como é que essa vacina vai ser. Não sabemos nem se a gente vai conseguir ter acesso à vacina. Nós sabemos que nós somos um país que nós vamos ficar um pouquinho para trás em relação à vacina, né? Porque é um país que é grande, é gigantesco. Não vamos falar de economia. Economicamente, nós não temos condições. Não é por isso. Não é por isso porque nós erradicamos a poliomielite com vacina de graça. Não, estou falando até chegar a nós, entendeu? Estou falando, tem vários países. Não é por isso. Não é por isso, porque quando começou toda a campanha da poliomielite, erradicou-se a poliomielite até na puta que pariu, lá no meio do Amazonas. Percebe? Então, assim, é porque a gente está dependendo de vontade política. Não vamos entrar nessa questão. Nós dependemos disso, nós dependemos da pirataria das vacinas, né? Os Estados Unidos compraram 100 milhões de doses. Na hora que eles compraram essa quantidade, eles já encareceram a dose. A AstraZeneca, no Reino Unido, ela quer dar entrada de 11 bilhões de doses de uma vez para poder baratear a vacina. Mas na hora que os Estados Unidos fizeram essa entrada de 100 milhões, já complicou o jogo. Então, assim, nós vamos enfrentar muitas dificuldades e pode ser que alguns de nós consigam comprar a vacina e serem vacinados e que tenhamos que assistir muitos dos nossos irmãos brasileiros morrerem. Então, tudo isso junto, nós precisamos estudar virologia, precisamos estudar economia e precisamos estudar sociologia. Como que a gente vai namorar? Como que a gente vai casar? Verdade. Como que a gente vai se envolver? Como é que a gente vai arrumar amante? Tudo isso mudou. Amigo, como é que a gente vai arrumar amigo? Eu vejo, por exemplo, meu filho mais novo. Ele não tem mais relações com mulheres, porque ele tem 13 anos, ele joga com os amigos homens. Só. Ele não tem relação com mulher. Então, eu não acho que não está aprendendo nada. Eu acho que, assim, a gente tem, como escola, eu estou pensando agora como educadora. Olha só, não está aprendendo nada, são outros conteúdos, né? Então, ele está aprendendo, vamos mudar isso, né? Está aprendendo eu acho que, assim, a escola poderia fazer uma parceria interessante. Por exemplo, se a gente for pensar, a Fabiana citou educação infantil. Tem um período inicial da creche que você trabalha procedimentos, né? Esperar a vez, comer com talher, tirar a fralda. A professora da creche poderia estar conversando com os pais sobre isso, porque isso o pai pode e deve fazer em casa. Que o pai não estava fazendo mais porque era feito na escola. Era passado para a escola. Não era passado. Enquanto a criança está na escola, o pai está trabalhando. Ele não tinha como tirar a fralda. Quem tira a fralda hoje em dia é a escola. Ela é a escola.
As creches, sim. Porque o pai tem que trabalhar. É legítimo, ele precisa trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não come. Se ele não come, ele não vive. Não vive, é uma bola de neve. Entendeu? Então, a gente Entendi. precisa pensar estratégias da aliança escola-casa. Eu acho assim, né? Não sei, a gente não tem definição, a gente não sabe quando volta a normalidade, não tem data prevista, tá? A gente se adapta. É o que você falou, a gente está passando uma fase de adaptação e, sabe, tudo que vier para ser. Aqui, viu, Ju? Obrigada. Por nada. Obrigada. A Fátima gostaria de fazer uma pergunta. Fátima? Pode abrir seu microfone. Berta, tudo bom? Oi. Olá, tudo bom? Muito bom te ver. Isso tudo que você falou faz muito sentido, a questão de levar a forma da escola, né, para dentro de casa, e que como piorou, né, pelo fato dos pais terem uma representação de escola, né, de muito tempo atrás, e achar que, não sei de onde eles tiraram isso, mas que a criança fica sentada imóvel numa cadeira durante todo o período, né? E o embate foi muito grande por conta de enquadrar a criança nesse lugar. E isso também dificultou, claro, que existe uma forma escolar que a gente sabe que é muito arraigada e que a escola tentou levar isso para casa e depois desconstruiu, mas foi muito difícil para os pais também desconstruírem essa forma. E isso teve um impacto muito grande. Eu que atendo crianças, né? Teve um impacto muito grande dessa luta em deixar a criança num lugar que não existe na escola, né? Então, mas como que o pai saberia que não é assim se ele não convive com criança? Quem convive com criança, gente, é a escola. Pai não convive com criança. Exatamente, Roberta, mas ele próprio tem uma representação da escola que ele viveu, né? Não só isso, não só a escola que ele viveu, mas toda a força midiática que enfia na cabeça do pai que o aprendizado primeiro se dá de uma forma passiva. Os pais não entendem nada de pedagogia, gente. Nada. Eles não sabem como é. A gente que trabalha em escola sabe. Então, assim, vocês, quem está em escola, vê, por exemplo, uma turma de 4 anos, você tem 15 crianças de 4 anos, você sabe o que é normal esperado aos 4 anos e quando está fora do normal. O pai, muitas vezes, só tem uma criança de 4 anos. Quem não trabalha em escola não convive com criança. Eu não convivo com criança desde que meu filho cresceu. Não convivo com nenhuma criança, tirando criança com problemas de consultório, que agora nem com essas eu estou convivendo, eu não convivo com criança nenhuma. Eu conheço criança porque eu trabalhei em escola há muitos anos. Percebe? Então, assim, quando você fala para um pai, olha, vamos tirar a fralda? Vamos. Leva mais ou menos 40 dias. Então, assim, aqui em Poços tem uma loja que chama Precinho. Eu falo, vai lá no Precinho, compra assim 40 calcinhas, 40 cuecas. Né? Não precisa, compra de algodão, porque você não precisa nem lavar. Então, você troca, porque na hora que você falar para a criança, na hora que você fizer xixi, tiver com vontade, você avisa a mamãe. A criança avisa na hora. Porque ela não entendeu essa mensagem, que ela sente, tranca o esfíncter, né? Avisa e vai ao banheiro. Ela avisa na hora, já saiu. Então, você arranca aquela cueca, aquela calcinha, joga fora no quintal, toca fogo depois e vai trocando. Tem que ter tolerância e paciência. E nos meninos demora mais. Por que eu sei isso? Porque eu já acompanhei criança de educação infantil muitos anos. O pai não sabe. Então, assim, eu acho que tem um embate da escola com os pais que é, no mínimo, injusto. Outro dia teve um caso que a gente acompanha, adolescente autista, e ele fez uma coisa muito curiosa, assim, ele é na escola, que aprende, que se envolve, que se manifesta, e ele é outro em casa, quieto. Então, quando a mãe veio com as tarefas para casa, primeiro que ele não entendeu. Como assim? Casa é lugar de férias, de noite, feriado, final de semana. Então, levamos quase um mês para ele entender o que estava acontecendo. Depois que ele entendeu, o personagem da escola, ele nunca viveu em casa.
E essa mãe que lidava com um cara quieto, que não manifestava nenhum aprendizado, ela ficou muito angustiada de ver que ele sabe, e que ele sabe muito. E ela não deu conta de fazer ele avançar. E aí a gente entrou para tentar fazer o que eu chamei da adequação da adaptação. Ok, estamos lá fazendo esse trabalho. A escola está o tempo todo pressionando a gente, essa mãe tem que ter horário para estudar com esse menino. Não, ela não dá conta de estudar com ele porque ela está vendo ele crescer e isso mexe muito com ela. Né? Então, enquanto estava na escola, tinha cuidadora, tinha escola, parará, isso passava, digamos assim, batido. Então, tem muito ajuste para acontecer. Alguém perguntou assim, o que fazer com a desmotivação dos professores para depois que passar a desmotivação eles trabalharem? Então, sinto muito bem, porque isso não é assim. É igual ânimo para fazer academia. A gente não pega ânimo e faz academia, a gente vai fazendo desanimado mesmo, vai acontecendo. Então, assim, é sua função de educador. Né? Quer dizer, por isso que é difícil ser educador e muitas vezes quem professa essa profissão acaba virando dador de aula. Ser educador, né? Quer dizer, é ser apaixonado pelo aprendizado. Eu não estou aqui conversando com vocês porque eu gosto só de falar, mas porque eu gosto de aprender. Né? Quer dizer, está na hora da gente revisar a nossa formação de professores. A gente precisa sair desse lugar do queixume, queixa da família, queixa do aluno, queixa do governo. Bem, você é educador, a educação salva. A educação transforma. Vamos parar de perder tempo com esses queixumes. Vamos lá, vamos conversar com a família, vamos ouvir a família. Ah, mas é muito trabalho, então. Bem, vamos fazer outra coisa. Né? Porque o tal do ser educador é muito trabalho mesmo. Muito, muito. Né? Quer dizer, então, embora eu nunca dei aula para crianças, eu sempre fui educadora de adultos. É tudo igual, não faz diferença. Né? Porque tem o tempo de dar aula, o tempo do acompanhamento, o tempo da correção, o tempo do estudo, e quando os alunos falavam às vezes para mim, como é que foram as férias? Eu falava, professor não tem férias, professor fica sem aula. Porque quando você está lá no Guarujá, sentado na praia, acontece uma situação, você olha e pensa assim, nossa, hein? Isso aqui, quando eu for explicar tal coisa assim, assim, vai ficar super interessante para o pessoal entender o exemplo do conceito tal. O pai não sabe nada disso. Os pais não sabem. São, no mínimo, 100 anos que a escola tomou conta de toda a educação formal e informal. 100 anos. No mínimo. Né? Então, quando alguém comentou aqui, né? O pai está centrado lá do jeito que ele foi escolarizado. Mas qual que é o outro? Ele foi escolarizado assim, o pai dele foi, o avô dele também. Qual é o outro modelo que a gente tem? Essa ideia do dinamismo, tanto que a pedagogia avançou, que criou estratégias, gente, isso não chegou na casa das famílias. Não chegou. Essa articulação do que o aluno está lendo aqui da aula, que a gente vai ver no jornal, que eu vou sentar com meu filho, ó, vamos lá, vamos procurar no Google, não sei o que, assim, ó, tá vendo? Isso aqui tem a ver com isso, aqui tem a ver com aquilo. Isso é exceção da exceção. É muita exceção. Né? Fora que a gente está no Brasil, e o Brasil é pobre e iletrado. A maioria dos pais não tem conhecimento para uma transmissão. Então, quem está na área da educação, há muito a fazer. Muito, 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 muito. Roberta. Oi. Eu quero fazer um comentário. Eu sou professora, né, de uma turminha de 4 anos, G4. A sua fala é um refrigério. Quando você falou da gente trabalhando em casa, eu fiquei rindo aqui porque eu imaginei que você estivesse aqui, né, comigo. Ana Cláudia escreveu aqui, né, no chat, que todos nós estamos aprendendo, de fato, tudo isso é novo, né? E eu recebo áudio das famílias, das crianças, fotos, vídeos, e fico encantada. Eles estão descobrindo outras coisas, né? Então, assim, muito boa a sua fala, é um chá tranquilizante. Porque tudo isso é novo, a gente está sofrendo, né? Como que eu posso colocar? O novo é um desafio. Então, tem que buscar todo dia e
E, assim, nós temos a sorte, né? Eu falo da Fabiana ser incansável, né? De estar conosco e buscar o melhor é como andar. Ninguém quer andar para trás, nós temos que andar para frente. Então, é um passinho por vez. Muito obrigada, viu? Fiquei, assim, muito satisfeita com o seu comentário, né? Porque essa é a nossa realidade. Isso é o que a gente está vivendo hoje, né? Estamos todos aprendendo, vivendo uma nova situação. Uhum. E como está aqui no chat, né? Gera angústia, gera desmotivação, os pais estão muito inseguros. Sim. Porque aí envolve também a questão econômica, muita gente perdeu o emprego, muita gente tem mais de um filho. E aí eu fico pensando, né, o que fazer com essa desmotivação dos pais, né? Que é a pergunta. A escola não pode fazer sala de espera para os pais, conversa com os pais, trocas com os pais, brincadeiras que façam articulações dos conteúdos de uma forma mais viável. Entendeu? Sei lá. Eu só sei que do jeito que estava não dá mais, não existe mais. Eu só sei isso. Como que a gente vai fazer para frente? Vai demandar muito de todos nós. Da gente buscar alianças. Tem alunos fazendo pedagogia que precisam fazer estágio, talvez fazer outras formas de estágio, né? Que isso de fazer grupos de pais, grupos de sala de espera, grupos de convivência, encontro com as mães, conversas de problemas, para além das aulas. Né? Então, assim, temos muitas desigualdades. Então, desde um dia que eu estava lendo, como é que é? A mulher era diarista, tem 5 filhos, que vão de 4 a 15 anos. Ela não tem como trabalhar, porque não tem quem fique com os filhos. Ela está vivendo, não conseguiu o benefício, o auxílio governamental. Então, ela está vivendo de ajuda da comunidade dos avós, das crianças. Não tem marido, né? E só tem um celular na casa. Percebe? Quem que vai articular tudo isso? A escola. A escola vai criar uma estratégia de abordar essa família de algum jeito, né? E aí, quando eu penso escola, eu penso Secretaria de Educação. Aí, quando eu penso Secretaria de Educação, eu penso Cadastro Único. SUAS, assistência social, eu penso SUS, eu penso auxiliar de saúde, eu penso uma grande articulação de política pública, porque não existe país desenvolvido sem política pública. A gente está tendo uma chance enorme de fazer uma grande reviravolta no nosso país. E a escola pode ser o grande protagonista. Se a escola não for o protagonista, gente, principalmente a escola pública, o mercado vai ser. E aí, com licença da palavra, né, tem algumas crianças por aí, estaremos todos fodidos. Então, assim, vamos começar a pensar nisso muito a sério. Né? Não podemos voltar às aulas se não formos todos. Ou voltamos todos, ou não voltamos nenhum. Nesse sentido, não é escola privada nem escola pública, são os nossos futuros brasileiros. Nós precisamos estar todos juntos nesse momento. E eu acho que é uma campanha que a gente deveria começar a fazer muito a sério. Ou vamos todos juntos, ou não vamos. Nós vamos colocar as crianças particulares vão colocar a família em risco. Nem todo mundo vai morrer, óbvio, né? Hoje eu estava vendo uma fala do Drauzio Varela, de manhã, 40% das pessoas pegam Covid e não sentem nada. 40% das pessoas, outros 40% pegam Covid e tem algumas reações. 20% morrem ou ficam muito graves. Nós não sabemos quem são os 20%. Não sabemos. Né? Então, não vai ninguém. Vai todo mundo para a escola? Então vai todo mundo. Então, se nós vamos nos arrebentar e criar, colocar todo mundo em risco, então vamos todo mundo. Ou então não vamos ninguém. E a gente tem que fazer isso pelo nosso país. Então, a gente vai ter que começar a parar de pensar no nosso umbigo. Meu filho que vai ser o cara, o doutor. Não, não é o teu filho. Somos todos nós. O brasileiro é bacharelista. Então, a gente é costureira, mas a gente quer que a filha da gente seja doutora. Isso é um raciocínio pobre.
Os países desenvolvidos, quem tem dinheiro de verdade são os técnicos. Para você virar engenheiro, leva anos. Um engenheiro só vai estar formado mais ou menos com 35 anos. Né? Enquanto isso, o técnico tem o melhor carro no pátio da fábrica, o técnico já tem a casa dele. Né? A gente faz o caminho exatamente inverso. Que triste um país que tem advogado dirigindo Uber, gente. Não tem nada contra o Uber, tem nada contra o iFood, tenho nada contra o entregador de aplicativo. Né? Mas uma pessoa que faz uma formação que é difícil, é dura, para virar entregador, com uma educação, tem uma propaganda do iFood, sim, quando eu falo que o mercado vai tomar conta, né? Um é entregador e o outro é dono de restaurante, e eles são amigos. Isso é uma mentira, não tem, eles não são dois empreendedores. Entregador de aplicativo não é empreendedor, gente, é escravo. O cara do Uber é um escravo. E ele está tão bem educado pelo mercado que ele acha que ele está levando vantagem trabalhando 16 horas por dia. Por quê? Porque ele não tem conhecimento. Porque ele não tem base de conhecimento. Porque ele não tem base de reflexão. Vou voltar no mesmo gargalo. E a escola? Tem uma frase do Freud, né, que é um psicanalista, que é o pai da psicanálise, que eu estudo bastante. Em 1918, ou seja, ainda na Primeira Guerra Mundial, mas quase acabando, a situação na Europa estava bastante caótica. Né? E aí ele faz uma carta para um amigo e diz o seguinte: é bom que o velho morra, mas o novo ainda não chegou. Nós estamos exatamente no mesmo ponto. Eu não quero nada daquele mundo velho, nada, nada. Que mundo ruim que a gente estava vivendo, que vida difícil, disfarçada, angustiada, tumultuada, atropelada. Não. Né? Não quero nada daquilo, eu quero outra coisa. Nós vamos ter que nos ajustar. E o ajuste vai demorar, porque não é um ajuste de guerra. A guerra acabou, agora a gente vai se ajustar e a gente não tem nenhum perigo iminente na nossa porta. A gente tem um perigo iminente do Covid 24 horas na nossa porta. Na vida de vocês, como na minha, o Covid deixou de ser número, começou a ser nome. Vocês já conhecem pessoas que morreram. Vocês já conhecem parentes de pessoas conhecidas que ficaram doentes, entubados, internados. Está chegando perto da gente. Então, o nosso ajuste não vai ser fácil. Depois do ajuste que a gente vai se adaptar. E é porque a adaptação implica que você não presta mais atenção no ajuste e a situação já se acomodou. Não chegamos lá ainda. Vai levar uns 2 anos para isso acontecer. Então, a gente precisava revisar toda a pedagogia para começar a montar essa estratégia de ciclo. O aprendizado desse ano vai levar no mínimo 2, 3 ciclos para poder se reorganizar. 2, 3 anos. Então, o esquema que a gente estava lá atrás usando não serve não, gente. Escola apostilada. Né? Eu fico olhando meu filho lá fazendo as coisas da apostila. Eu falei, gente, isso não serve para nada. Hoje, agora, não serve para mais nada. Nada. Fico na ilusão que a escola vai me chamar, nós vamos conversar. Não está acontecendo nada. Né? Sei. Eu falo muito, tá vendo? Alguém comentou aqui, a Liliane comenta, né, que é muito desafiador para os pais. Meu filho tem 9 anos e agora que estamos vivendo um momento de família, porque ele sempre ficou na escola. Meu filho mais velho tem 20 anos, o mais novo tem 13. Se não fosse a pandemia, eles não conviveriam. Agora eles convivem um com o outro, brigam, se desentendem, se acertam, se ajustam, brigam de novo, um xinga o outro xinga um, perde a rédea, a gente media. Nós tomamos café juntos, nós jantamos todos os dias juntos. Isso é uma novidade na minha casa. Quem me conhece, eu trabalho 3 turnos, né? Acho que desde sempre. Acho que eu já nasci trabalhando 3 turnos, né? Então, eu estou sempre ocupada, sempre inventando moda, sempre fazendo um tanto de coisa. Né? E agora a gente janta junto, e a gente arruma a casa junto, lava, passa, cozinha junto, passar não, que ninguém passa roupa lá em casa. Mas a gente lava, cozinha, organiza, cuida de cachorro, tudo junto. Isso é uma novidade.
Alguém perguntou aqui como seria essa sala de espera. Então, sei lá, isso é fantasia da minha cabeça, que vocês vão fazer uma sala de espera virtual para os pais conversarem e falarem da vida, falarem dos problemas, falarem das questões, falarem de angústia, sem pretensão de nada, sem pretensão de moralizar a vida de ninguém. Olha, minha senhora, faça assim, faça assado. Não, nada disso, que ninguém é modelo para ninguém, né? Então, graças a Deus, cada um é um, nós somos todos diferentes, que ótimo, né? Então, mas para ouvir angústia, ouvir sofrimento, né? E juntos sempre seremos mais. Juntos a gente consegue agenciar isso melhor do que a solidão da dor do que fazer. E a gente ouve histórias dos outros, a gente fala, nossa, fulano fez assim. Será que se eu fizer também é melhor? Será que isso dá mais certo também? Será que se eu der uma torcidinha para um lado, para o outro, será que não fica mais legal? Né? Quer dizer, então, comentei aqui com vocês, às vezes tem alguma coisa que meu filho está lá vendo, lá na aula, e ele não gosta muito de ler, aí dali eu já invento uma moda, já invento um trem, falo, lê um negócio aqui para mim, porque eu tenho que fazer a comida e não vai dar tempo. Quando você lê aí, eu vou fazendo, a gente vai conversando, eu ponho ele para ler o jornal inteirinho, enquanto eu estou pretensamente cozinhando e não podia ler, porque o objetivo era ele ler. Né? Agora eu tenho tempo para isso, eu não tinha tempo para isso. Né? Então, reduzi todo o consultório, todo o meu tempo fora de casa, achei ótimo fazer isso. Depois eu falei, nossa, como foi bom, né? Poder ficar em casa também, fazer outras coisas em casa, ficar com eles, bater papo, ver filme junto, cozinhar junto. Né? Então, assim, tem uma experiência de dentro que é importante. Aí, às vezes, alguém vai ouvir isso aqui, vai adaptar isso do seu jeito, vai criar outra estratégia, vai ter outra ideia. Eu não sei como que seria, mas eu acho que a escola devia fazer isso. Eu acho, não, eu tenho certeza. Ia ser muito legal. Né? Que a gente conseguisse fazer com que, inclusive, fazer com que as escolas se encontrassem, que a gente saísse dessa lógica da competição das escolas pelo Enem. Ia ser tão bom. Que pudesse misturar escolas na discussão, escola pública com escola privada, se conhecerem, trocarem ideias. Né? Nós vamos ter que resgatar a solidariedade que a gente não tem há tanto tempo, né? Cuidarmos uns dos outros, que é o que interessa. Essa geração vai ter que aprender isso rapidamente. Ô, Roberta. Oi. Oi. Ouvindo essa fala sua, eu trouxe na minha memória uma situação que eu vivo aqui, né? Eu tenho 2 crianças, uma no fundamental, sou professora, e uma no ensino, na educação infantil, no pré-2. E aí, ouvindo você falar, eu tive um insight aqui. Você falar, né, da questão desse contato que a gente tem que ter com os pais, né? Porque eu fiquei pensando o seguinte, a partir de uma situação que eu vivi, os pais, eles não entendem, às vezes, o que é esperado para a criança naquela determinada idade. E eu acho que a gente não fala a língua dos pais. E eu acabei de pensar em mim como pedagoga. Porque, assim, eu vi uma situação assim... o pai dos meus filhos vive me chamando e falando assim, e aí, como é que eles estão na escola, que não sei o quê. Vive, assim, aquela cobrança que eu sei que acontece com a maioria dos pais que não tem uma formação pedagógica. E eu falo para ele, olha, calma, tá tudo bem. Ele fala, mas o menino tá atrasado, mas a Alice tá sentando todo dia para assistir o vídeo. E ele fica me cobrando e falando as coisas assim, e eu fico para ele, né, calma, fica tranquila, ela tá caminhando. E aí, a partir dessa sua fala, eu pensei o seguinte, eu acho que eu não consigo, eu deveria me expressar, falar para ele o que é esperado para aquela idade dela, né? E como que ela está desenvolvendo, independente dela ficar sentada assistindo videoaula. E eu não faço isso. Eu não faço. Olha, eu, pedagoga, não faço isso com ele. Né? Eu fico pensando assim, que na minha cabeça, como professora, é muito claro aquilo que ela tem que, né, as competências, as habilidades, porque eu estou estudando CC, tudo ali para dar aula. Só que para ele tá tudo ruim, né? A menina não tá aprendendo nada, por quê? Porque não tá parando para cumprir, né? E eu fiquei pensando, talvez seja o momento da gente, por mim, né? Da gente ser mais claro com os pais. Olha, sua criança está na educação infantil
ela é esperado que ela faça isso, aquilo outro, mas assim, falar numa linguagem diferente, né? Sim. Porque se eu for falar de habilidade com ele, for falar dessas coisas, ele não vai entender nada, igual ele não entende mesmo, por isso que ele vive me falando essas coisas. Mas talvez se eu for mais simples, né, na minha fala, com ele, com os pais até dos meus alunos, né, para estar falando para eles, olha, é esperado que eles saibam isso, talvez dê uma aliviada nessa tensão aí que tá todo mundo vivendo, né? Com certeza. De repente criar uma estratégia de montar objetivos. Olha, até o final do ano, nossos objetivos são tais. Isso, pragmaticamente. E dizer para eles, olha, para que essa criança consiga chegar nisso, eu preciso que, por exemplo, né? Quem aqui é professor sabe disso. Não dá para você aprender a ler e escrever se você não passar por todas as etapas do letramento. Não dá para você desenvolver letramento se a escrita não tiver uma função social, ou seja, se não se escrever para alguma coisa, não tiver utilidade. Então, eu já tive situações de alunos de faculdade que não escreviam nunca na vida. Então, quando ele chegava para ter essa habilidade da expressão escrita, num curso de psicologia, ele não dava conta, porque ele não lia receita de bolo, ele não deixava bilhete, ele não se faz mais carta, ele só mandava mensagem no WhatsApp e não fazia nenhum e-mail que tivesse um relato de alguma coisa. Como é que ele ia dar conta de escrever? Então, assim, não dá para você fazer tudo isso sem você ter um aporte na casa que levante isso. Quer dizer, esses pais leem com essa criança, ou mais antes, esses pais leem alguma coisa, entendeu? Eles têm interesse em leitura, isso foi desenvolvido neles. Como que eu posso, como professor, trazê-lo para essa leitura? Agora, tudo isso que a gente está conversando aqui, gente, objetivamente, vai dar muito trabalho para vocês. Muito. Vocês não vão ter menos trabalho, vocês vão ter mais trabalho, porque somos um país iletrado. Entendeu? Então, assim, as pessoas leem, se informam pelo WhatsApp. As pessoas não se informam por leitura. Nós falamos português, estamos rodeados de países que falam espanhol. O brasileiro não sabe espanhol. Coisa que quem mora na Europa sabe espanhol, sabe inglês. Dependendo do país onde mora, se a língua for muito, muito, muito específica, tipo finlandês, ou você fala inglês ou você não se comunica com ninguém. Percebe? Então, assim, construir desde a base da leitura, a capacidade de ler, a capacidade de compreender o mundo de uma forma maior. Por isso, pense globalmente, abra a sua cabeça. Nós temos que construir desde pequenininho. Né? E aí nós vamos enfrentar pais que vão estar dispostos a isso, pais mais ou menos, pais que vão negar isso, pais que não vão estar afim, pais que vão atrapalhar, porque somos humanos e a variedade é sempre essa. Mas a gente é educador. E a gente acredita que a educação salva. Né? E a gente não pode esquecer disso nunca. A educação salva. Se eu estou aqui, foi porque meu pai rompeu a barreira da repetição, da não educação. Por isso que eu estou aqui. Porque a geração dos meus pais rompeu isso. E porque eles foram, né, educados, se informaram e construíram conhecimento, eles me deram uma educação primorosíssima. Muito. Eu fiz faculdade sem precisar trabalhar em qualquer outra coisa que não fosse fazer estágio de psicologia. Isso é um privilégio. Isso não é pouca coisa, entendeu? Por quê? Porque meu pai tinha 3 faculdades. Meu pai fez faculdade de matemática, de desenho e de engenharia. Minha mãe tem faculdade de contabilidade. Mas minha mãe aprendeu a ler com 12 anos. Depois que meu avô morreu. Depois que meus avós morrem, os irmãos mais velhos resolvem pôr todo mundo para estudar. Minha mãe, como diz ela, não fazia nem o ó com a garrafa. Nada. Então, ela aprendeu e chegou ao ponto de conseguir fazer contabilidade. Né? E o meu pai teve que ficar em colégio interno para poder aprender. E rompeu uma barreira enorme. Né? Porque era preto, pobre, filho mais velho. Estudar para quê? Então, gente, a educação, ela rompe barreiras de construção de conhecimento e de construção de possibilidades de avanço na vida.
É real, é real. Então, quando eu falo, ou vamos todos, né, para a escola presencial, todos, público e privado, nós vamos juntos, ou nós vamos juntos ou não vamos, é porque não dá para você conviar, fulano é médico, top, papapá, mas o porteiro é uma anta, não dá para o país avançar se todo mundo não for educado, minimamente, educação básica tem que ser igual para todos. Então, quando você tem essas ideias, sim, coloque em prática, pensa estratégias, ouve os pais. Às vezes eles nem sabem do que você está falando mesmo. Eles nem sabem o que realmente eles estão esperando. Eles têm, às vezes, na cabeça a criança da propaganda de sabão em pó. Né? Que a propaganda do sabão em pó fala, né? Pode sujar que o sabão em pó lava. Não é assim, não, bem. Quem lava é a gente, quem lava é a máquina, mas tem que pôr na máquina, tem que ligar a máquina, tem que tirar da máquina, tem que pendurar a roupa. Ou seja, tem toda uma ação depois que você suja a roupa. Né? Tem toda uma construção com os filhos para que eles possam adquirir bens de consumo primários, autonomia, independência, etc., etc., que não pode estar o tempo todo parametrizada como ser feliz, porque senão você não vai dar conta de conseguir nada na vida. Né? Porque não existe, ninguém é feliz. Então, se a educação não assumir o seu papel, o mercado vai assumir esse papel. Né? Rapidamente. Já começou, né? Já começou. Prestem atenção, tanto de propagandas de investimentos, né? Propagandas propagandas de banco falando para nós que vai passar tudo vai passar, vai ficar tudo bem. Então, onde que eles tiraram essa ideia? Vai ficar tudo bem aonde? Olha a confusão. A hora que acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos fazer? Então, de novo, a escola tem um grande papel. Eu espero que vocês disseminem esse vírus. Por favor. Né? E que disseminem isso, não precisa falar que foi eu que falei, pode assumir a autoria, não tem problema. Que a escola assuma o protagonismo neste momento. A escola pode transformar muita coisa. Eu sei porque eu já trabalhei em escola e já vi muitas histórias fantásticas, interessantes. E como somos humanos, péssimas, horrorosas, humanos, né? Mais alguém? Pessoal? Alguém quiser abrir o microfone? Muitas ideias, né, meninos? Muito trabalho para segunda-feira, que é o dia que a gente se encontra. Cabecinha vai ficar fervendo até segunda-feira. Não estou conseguindo ver todo mundo, deixa eu ver. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade, é só chamar que aí a gente acha aqui. Acho que não. Bom, a hora também avançou, né, Roberta? Sim. Você quer fazer mais alguma colocação? Eu quero agradecer, né? Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade dentro do que é possível, né? Esse é o arranjo possível de conversar coisas que são fundamentais, né? Tá na nossa mão. Isso eu acredito. Tem pessoas que quando trabalham muito, né? Esmorecem, né? E meu pai falava sempre de uma coisa que eu sempre repito e todo mundo me conhece por essa palavrinha, né? Miudinho. Miudinho, não precisa ser grande. Meu pai sempre falava, se a montanha for muito alta, olha para baixo, não olha para cima que você não vai subir. Olha para baixo e vai subindo devagarinho que você vai chegar lá. E eu sempre fiz desse jeito, né? Então, assim, não esmoreçam, não desistam, né? Fabiana tá aí, eu existo aqui, existo na rede social, tô por aí, né? Vamos trocar figurinha, vamos pensar estratégias, vamos inventar, vamos começar a criar o novo, né? E que a nossa angústia nos motive para que isso aconteça. Convido vocês para estarem aqui na semana que vem,
né? Convido vocês para outras invenções que eu estou fazendo, né? Com outros grupos, que depois eu falo no próximo encontro e deixo com a Fabiana para divulgar. Convido vocês para inventarmos o novo normal. Está na nossa mão. Muito, muito, muito obrigada. Todos vocês, em especial a Fabiana. Muito obrigada a você. E se vocês tiverem ideias aí, o pessoal está colocando ali, né? Que você mexe, desperta o desejo. Troquem, vamos trocar figurinha, gente. Né? Tem muitas professoras aí, tem gente de escola, né? Assim como também tem os pais. É importante a gente estar conversando, né? Sozinho a gente não faz nada. Eu não esqueço do seu miudinho, é nesse miudinho aí que a gente segue, não é? Então, muito obrigada, Roberto. Semana que vem a gente se encontra de novo. Com certeza, estaremos aqui. Mesmo horário, quinta-feira. Muito obrigada, pessoal. E boa noite, então. Roberta, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Um beijo especial aqui para a Josi, a Clair e a Fernanda, que estão aqui. Quanto tempo? Obrigada, Roberta. É sempre um prazer te ouvir. Obrigada, Clair. Obrigada mesmo. Que legal. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Beijo.